Eu queria explorar com vocês isso daqui. Olha, já estava lá em 2022, a gente está verificando isso. Lula será a ponte entre a velha e a nova esquerda na América Latina, diz ex-embaixador dos Estados Unidos. É impressionante como está se realizando isso. O embaixador aqui no Brasil, na época, Thomas Shannon, que na época já era ex-embaixador no Brasil, né? Durante os governos do PT, Lula 1, Lula 2, ele falou o seguinte: vejo uma nova esquerda na América Latina, que não é anti-americana. Lula será uma ponte entre a velha e a nova esquerda, diz, nesse contexto. Aí ele pontua: é hora de os líderes latino-americanos assumirem a questão da Venezuela sem os Estados Unidos. Isso ele falou lá em 2022 e estamos vendo agora. Isso na prática sendo realizado. De um lado, Lula, aí o presidente do México, que já caiu fora também, da Colômbia, querendo criar formas de negociação, de colocar freios na suposta ditadura sanguinária da Venezuela. Isso é que é guerra híbrida. Então, é hora dos latino-americanos assumirem a questão da Venezuela sem nós, sem os Estados Unidos. Mas é claro que os Estados Unidos estão por trás. Está por trás de toda a guerra híbrida. Mas o mais interessante é isso. Uma nova esquerda na América Latina que não é anti-americana. Uma esquerda que não é anti-americana. Isso pegou profundo. Vê isso daqui. Vamos ver novamente. Eu já coloquei esse vídeo. A Orofino, aqui, era produtora lá do Greg News, ligado a toda essa nova esquerda ongueira, tá? Mantida por institutos, né, globais, entre eles do Jorge Soros, o mais icônico, né, o Open Society, com o Bruno Torturra, que foi fundador da Mídia Ninja, que turbinou as jornadas de junho. Olha, é isso. O que esse ex-embaixador falou é isso que a gente verifica na conversa entre eles. Só uma parte aqui, não vou colocar tudo, mas só o trecho interessante. Vamos lá, sobre a Venezuela. Novamente. É uma coisa muito generalista falar um negócio desse e muito desinformado. Agora, a parte que eu acho triste, que eu acho que é o impasse que pessoas que se preocupam com, enfim, não digo nem democracia, digo uma coisa justa, uma coisa equilibrada, uma coisa que está combinado que dá para fazer, é que de fato a Venezuela, historicamente, tem uma das piores oposições do mundo. Uma das direitas mais lamentáveis que o mundo já viu, que a América do Sul já viu, não digo o mundo, porque o mundo viu extremas direitas bem piores do que a venezuelana, algumas vezes. Mas, dentro do nosso continente, eu acho que é uma situação extremamente triste. E o que eu acho especialmente triste, que aí é uma coisa que eu acho que para falar para um público, acho que hegemonicamente de esquerda desse programa aqui, é que assim, mesmo que você apoie, mesmo que você acredite ou prefira que o Maduro se consolide ou seja bem sucedido no final desse processo todo, fazer isso com entusiasmo, ter o modelo que ele está oferecendo como algo bonito, louvável e desejável, eu acho que é um testamento muito complicado para a ideia de esquerda nacionalista brasileira que precisa se recompor com o próprio povo brasileiro. E vamos lembrar de uma coisa aqui, gente. O que significa ser de esquerda? Isso é só você ser contra a direita e a burguesia? Porque se for só isso, tudo bem, você pode falar que o Maduro ele é esteticamente, ele se opõe à direita, ele conseguiu fazer uma estrutura de poder que está blindando de fato a direita venezuelana. Mas se for só isso que é ser de esquerda, eu acho que é uma visão um pouco limitada e bem perigosa para o século XXI, especialmente porque o que o cara montou lá, vamos ser bem claros, foi um regime militar, não foi um regime popular, né? Só isso, essa parte. Se ser de esquerda é só ser contra a direita e a burguesia, isso é uma visão muito limitada para o século XXI.
Então, o que ele propõe à nova esquerda, depois continua aí a falar dele, é defender os valores democráticos, valores formais da democracia formal liberal burguesa, cujo modelo é dos Estados Unidos. Temos aí a esquerda, que não é anti-americana mais. Está aqui o senhor Sushi, estão vendo o seu rabo formoso desfilando aqui na live. Como assim? Ser contra a burguesia, só isso, ser contra a burguesia e a direita, é a luta de classes, é o que define a esquerda, ou pelo menos o que definia aquilo que é chamado de velha esquerda. Como o ex-embaixador falou, que Lula vai ser o canal da superação da velha para a nova esquerda, que não é mais anti-americana. Eles até, claro, têm um background ali. Não, a gente sabe que a direita é a pior direita do mundo, lá na Venezuela, não sei o quê. E até admite, um Leandro Demore fala, não, a gente sabe que estão de olho no petróleo. Se puderem, tira o Maduro e bota o CEO da Shell. Então eles admitem, mas por outro lado, aquilo é uma ditadura, não é uma democracia. A questão, sabe? Então você tira os Estados Unidos da equação, não somos mais anti-americanos, então a geopolítica acabou. Então, é a história maniqueísta do bem contra o mal. O autocrata, o ditador sanguinário versus a democracia liberal burguesa. Essa é a nova esquerda que a gente tem. Então é isso. Essa questão da Venezuela está sendo interessante, que, repito de novo, desculpa repetir isso, é a prova do pudim. Esvaziou-se, esvaneceu-se, volatizou-se, como diria o meu antigo professor de filosofia na faculdade, volatizou-se. Acabou, não se discute mais geopolítica norte-americana na América Latina. Se a esquerda é só discutir, é só ser contra a direita e a burguesia, isso é muito limitado para o século XXI. Para que luta de classe é muito limitado. Essa fala aí do Bruno Torturra é a síntese. É a síntese dessa gente. Tá? Que vai parir coisas assim. Está aí o Boulos, que veio desse pessoal, fortes em Boulos, né? Eu esqueço, café com Boulos, né? Aquela live. Boulos vê fortes indícios de fraude na eleição de Nicolás Maduro e diz que ele não é legítimo. Então, tudo bem, ele não é legítimo. Você vai ver o pior dos mundos se você vai, finalmente, você vai ter a vitória geopolítica dos Estados Unidos aqui na América Latina. O que o Brasil vai perder com isso? O que você vai ver, para a gente terminar aqui, a gente já discutiu isso numa outra live, para a gente acabar aqui. Encomenda do Brasil à frente do G20, proposta para taxar super ricos, prevê arrecadar globalmente 250 bi. Olha, isso aqui que eu vou falar é altamente discutível, tal. Eu acho, na minha opinião, taxar super ricos apenas como uma coisa, como fim em si mesmo, como única alternativa, isolada do resto, como é o que se propõe, totalmente populista, que é produto dessa nova esquerda que está aí, como, por exemplo, essa campanha tributar os super ricos, desse site, desse Instituto Justiça Fiscal, mais uma dessas ONGs mantidas por instituições globais que criaram aquele mascote, a Niara, para falar, olha lá os super ricos com jatinho, o agronegócio, os carrões e para o povo nada. É uma história do bem contra o mal. Todo maniqueísmo, você vê visões maniqueístas, você já tem que começar a desconfiar. Tá? Tá lá, vai ver quem é que mantém esse Instituto de Justiça Fiscal. Friedrich Ebert Stiftung, não sei se eu falei bem em alemão. Meu alemão é péssimo, não existe alemão, não existe. É a Fundação Friedrich Ebert, tá? É uma fundação alemã
que, segundo eles, né, mantém-se comprometida com os valores da social-democracia europeia. Então, a ideia deles é fomentar globalmente política social de pessoas, o pluralismo, possibilitar a jovens talentosos, por meio de concessão de bolsas, acesso a estudo universitário e à pesquisa. Claro, nas metrópoles, nos países deles, como uma Tabata Amaral, né? Uma Lehman Girl. Tá? Criar novas lideranças, jovens, talentosos, como eles falam. Está aí mantendo esse Instituto Justiça Fiscal, que, se não me engano, é lá de Porto Alegre, que vem com essa campanha. Tá? Isso vai me lembrar, de novo, volto a repetir para a gente terminar aqui a live, esse filme Terra Prometida, do Gus Van Sant. Qual é a questão daqui de tributar os ricos? Não adianta nada você ter política tributária. Já vamos falar do filme, né? A política tributária se não tem política monetária juntas. É o caso aqui do Brasil, por exemplo. Vai tributar super ricos, mas acontece que esse Estado, que agora está desesperado atrás de novas rendas, ele se manteve assim porque ele foi keynesiano. Nisso eu concordo com o Grupo Crisis, lá da Alemanha. Todo o projeto do welfare state, bem-estar social tal, foi o momento que eu acho que é o exemplo do milagre econômico brasileiro, quando o Estado se endividou, pegou financiamento dessas FMI, desses grandes bancos mundiais, tal, para acelerar o crescimento da infraestrutura, né, construção da infraestrutura, que depois é privatizada na Bacia das Almas. Nesse momento que agora essa elite de super ricos detém esses papéis, esses títulos do capitalismo de cassino, da dívida pública do Estado que eles ajudaram a financiar, o welfare state. Então, não vai adiantar nada. É uma grana que entra para pagar o endividamento. O próprio endividamento cujo dinheiro os super ricos emprestaram para o Estado. É a lógica Ouroboros, engole o próprio rabo. Agora, se não tiver uma política monetária, então, peraí, juros altos só aumentam o endividamento do Estado. Por que não decreta uma moratória como o Nixon decretou, lá em 71? Então, olha, essa coisa dessa nova esquerda me lembra aqui o filme Terra Prometida, que é um filme obrigatório aqui para a comunidade dos cinegues assistirem a esse filme. Terra Prometida. Eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas aqui, como é que é o filme? O Matt Damon, ele faz um representante de uma empresa mineradora, uma empresa de extração de gás, né? Então, a prospecção descobriu que naquele território, naquela área, há várias jazidas de gás enormes. Só que ali estão fazendeiros que estão endividados, quebrados. A terra já não dá mais o dinheiro que dava. Então ele acha que é batata. Vamos chegar lá, propor indenizações, as pessoas desesperadas vão aceitar. E a gente vai explorar o gás. Como? Pelo sistema de fracking, que é altamente danoso ao meio ambiente. Tá? Até que aquele professor que vocês estão vendo, aquele senhor lá, esqueci o nome dele, o personagem, que é um professor secundarista, ele levanta a questão, mas o fracking, altamente danoso ao meio ambiente, vai contaminar as terras. Essas terras vão ficar imprestáveis com essa tecnologia de fracking. Então, ele propõe uma votação. Era tudo que o Matt Damon não queria. Ele queria negociar pessoa a pessoa, individualmente. Eu vou fechar, tá todo mundo endividado, desesperado. Aí ele consegue, vai haver uma eleição. Aí chega um ativista, que é esse rapaz, que vocês estão vendo aí, um ativista ambiental, que desafia o Matt Damon. Não, o Matt Damon é o vilão, ele representa as grandes corporações, as mineradoras,
eu sou o ativista global, o ativista ambiental. Então, ele é jovem, charmoso, bonito. Ele seduz, inclusive, a própria namorada do Matt Damon, que ele arruma lá na cidade, de tão charmoso que ele é. Então, fica o bem contra o mal. Matt Damon é o vilão, e esse rapaz, esse ativista, sedutor, jovem, com ideias utópicas, ambientalista, tal, denunciando o próprio sistema de fracking. Assim, realmente, olha, aqui as fotos, o que aconteceu em outros estados aqui do país, tal. Aí, é claro, no final, eu vou ter que dar um pequeno spoiler, não tem jeito, para explicar aqui o ponto de vista que eu estou querendo chegar. O Matt Damon, da pior forma possível, descobre que as próprias empresas criaram essa oposição. Para falar mal. Mas como assim falar mal dela mesma? Porque aí chega a grande moral da história. O grande capital tem muitos investimentos, muitos interesses demais para deixar a uma eleição cujos resultados aleatórios podem acontecer de forma incontrolada. Então, eles têm que controlar o debate político. Então, a própria oposição é criada por eles. Tá? É o máximo que eu posso dizer, que você vai ver de que maneira a posição desse ativista ambiental é tão predatória quanto a do Matt Damon. Se volta contra os interesses. Então, enquanto isso, aquele professor secundarista que quer uma discussão técnica, científica, um debate racional, a coisa se transforma numa coisa do bem contra o mal. O vilão Matt Damon contra o jovem idealista, ambientalista, sedutor, bonito, tal, que aparece. Ao lado do Obrigado por Fumar, esse Terra Prometida olha, é o que está acontecendo, essa nova esquerda, que não é mais anti-americana, não quer nem saber, nem pensa mais em geopolítica. É a esquerda white people problem. Não quer pensar em luta de classes, é algo limitador. Como falou o Torturra. Direto, sem filtros aí. Se você pensar, se você quer limitar, pensar que a esquerda é lutar contra a direita e contra a burguesia, isso é muito limitador no século XXI. É bizarro, cara. É bizarro para onde as coisas estão indo, meu. É isso. Muito bem. Então, meus caros, eu acho que chegamos ao fim dessa live. É isso mesmo? Confirma? É isso aí. Terminamos.